Estamos de volta com o programa Grandes Temas, hoje debatendo as fake news. Se por um lado as fake news são criadas para manipular as informações, por outro lado, alguns profissionais estão desenvolvendo ferramentas para combater essa prática. É o que você confere agora no depoimento do engenheiro de software Caio Almeida. Então, eu já trabalho desde 2011 no desenvolvimento de um software para verificação de notícias falsas chamado Check, que é desenvolvido pela empresa que eu trabalho, que é de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E é um software que já foi utilizado durante todos esses anos para várias coisas, incluindo a Primavera Árabe em 2011, incluindo investigações independentes sobre acidentes aéreos, como o do MH17, e em eleições nos últimos anos, como as eleições americanas em 2016 e as eleições da França também recentemente. E esse ano a gente também vai utilizar nas eleições mexicanas e pretendemos usar nas do Brasil também. O que a gente percebe é que, especialmente aqui no Brasil, tem ganho bastante relevância esse ano, nesses anos das eleições. A gente vê que um estudo recente saiu dizendo que houve notícias falsas nas eleições de 2014, mas naquela época não ganhou tanta relevância. E para esse ano está ganhando uma relevância muito mais especial, assim. Então, eu acho que é importante que o tema esteja em pauta agora. O problema não é novo, já existe há bastante tempo e é importante que agora as pessoas estão começando a dar mais atenção para isso. Pois é, nós conversávamos justamente, não é, Érica, sobre essas iniciativas que visam colocar a casa em ordem, né? Porque está muito confuso, não é mesmo? Sim. Tá bastante confuso. Vocês conhecem essa... E o Caio, ele foi um dos painelistas do Papo de Mídias, por isso que eu até peguei meu celular aqui para filmar, Sérgio. E assim, ele trabalha no Check, né, que é essa ferramenta que faz a verificação colaborativa de fatos. E assim, esse termo, o fact-checking, ele já existe já há alguns anos, realmente, né? Hoje existe uma entidade ligada à Pointer, que é uma outra entidade americana, é o Instituto Internacional de Fact-Checking, que reúne todas as agências de verificação de fatos. Então, são empresas que trabalham há muito tempo, até antes mesmo de surgir todo esse boom, né, em relação ao termo de notícias falsas, de fake news, né, que é um termo que ele ganhou uma relevância maior a partir das eleições do Trump, porque o Trump usava isso como argumento, né, durante as eleições, e as pessoas começaram a se questionar, mas como assim que fake news, e acabou virando até um certo adjetivo, né, a gente pode dizer assim, hoje em dia, mas é um trabalho novo no Brasil, digamos assim, né? Você tem, por exemplo, a agência Lupa, que é considerada a primeira agência de verificação de fatos, começou em 2015, né? Então, eu acredito que é um trabalho que pode vir a surgir mais e mais grupos, mais empresas, profissionais de comunicação e profissionais de outros segmentos também. É um trabalho que exige um trabalho multidisciplinar, né? Eu, o Caio e outras 6 pessoas, por exemplo, participamos de um grupo, participamos de um hackathon lá em São Paulo há um mês. E nesse hackathon, que é essa competição, né, a tarefa principal era buscar soluções para se trabalhar a verificação de fatos para as eleições. E o projeto que a gente desenvolveu recebeu menção honrosa, né? Nós fomos segundo colocado no projeto, tinham vários grupos, e agora a gente está no processo de planejamento para implantar a ferramenta que ele falou na entrevista, a ferramenta do Check, para dados relacionados aos candidatos a presidente daqui do Brasil, agora para as eleições de 2018, né? Então o nome é Politicam. Então a gente vai começar a desenvolver, vai contar com voluntários também, é um grupo multidisciplinar, então tem ele como engenheiro de software, eu jornalista, tem outros jornalistas também, tem professores, enfim, tem pessoas de outras áreas, designers também, trabalhando para colocar no ar esse aplicativo e poder auxiliar, né, num projeto piloto, a princípio, claro, mas poder auxiliar aí os eleitores, né, na busca de dados e de informação verificada em relação aos presidenciáveis. A nossa ideia, na verdade, seria para todos os candidatos, mas você imagina o Brasil, né, com todos os estados e tudo, então teria que ter realmente muita gente. Ele mesmo trabalhou num projeto nos Estados Unidos que envolveu 1000 jornalistas.
nas eleições do Trump para verificação de fatos. E aconteceu o que aconteceu. E aconteceu o que aconteceu, né? Nossa, isso foi um ponto assustador. isso foi um ponto que foi bastante discutido lá no Papo de Mídias, porque assim, poxa, se rendeu resultados muito positivos, sim. Foram verificadas informações foram divulgadas, mas demonstrou o poder de penetração das informações negativas, até mesmo num país de primeiro mundo, cuja educação tem um nível diferente do nosso, né? Avalie no Brasil. Mas é aquela história, eu sempre acredito que é possível se fazer a diferença e a partir do momento que a gente conscientiza as pessoas, a gente vai ter mais pessoas atentas e questionadoras e isso vai fazer a diferença. Sem dúvida, Érica. E assim, a gente poder ter um aplicativo, né, que facilita a verificação de informações num contexto de eleição é de fato. Mas eu acho uma que grande voltando ao que Cleidivânia falou, a questão do WhatsApp, porque, por exemplo, já existem algoritmos de verificação do Twitter que chega a checar 75% dos fake news, e isso é incrível. O Facebook também possui ferramenta, mas e o WhatsApp? Porque o WhatsApp não possui isso. Você joga, a criptografia não permite muita coisa, aquilo é disseminado. Eu acho que um exemplo que nós vivemos recentemente há pouco mais de um ano, em janeiro de 2017, quando teve toda a problemática em Alcaçuz. Sim, o WhatsApp bombou de uma forma absurda. Mesmo existindo algoritmos que estão nas redes sociais, nós temos essa rede, que é uma rede mais intimista, só que nessa rede a difusão de fake news. Atualmente, eu tenho percebido que realmente o WhatsApp, nessa distribuição de fake news, é muito maior. Ela cresce, ela se expande de uma forma absurda. Muito mais do que no Facebook e do que no próprio Twitter. Porque sempre é um amigo, né? Sempre é um amigo, E a gente exato. tem só que tomar o cuidado para não colocar a culpa na tecnologia. A culpa não é da tecnologia. De forma nenhuma. A culpa não é da tecnologia. Inclusive, a tecnologia, muitas vezes, tem as soluções. Esses O algoritmos problema é são que soluções. nós não somos educados para isso. Por exemplo, não sei, eu imagino que todos sabem, mas você consegue pegar uma foto e verificar no Google quando a primeira vez que aquela foto foi publicada. Sim. Isso não é uma coisa difícil de fazer. Mas tem as jornalista pessoas que não sabem. E aconteceu isso agora. Porque eu vou até, há umas 3 semanas, um diretor do jornal mandou para mim uma imagem como se fosse de um satélite que teria caído pelo WhatsApp. As mensagens sempre chegam assim, não sei se é verdade, verifique. Esse é o problema. Aí chega o vídeo e compartilha sendo boato. Aparentemente era uma geografia parecida com aqui. Mas a roupa da pessoa já não era parecida com uma que uma pessoa normalmente trabalharia. Mas isso também não excluiria o fato de ser ou não daqui. Mas eu peguei o vídeo, fui para o Google e lá eu fui ver que há 3 meses, aquilo ali foi dito que foi no Piauí. Há 3 semanas era em Alagoas. Há não sei quantos dias apareceu como notícia. E eu fiquei assustada como alguns jornais, algumas emissoras colocaram aquilo como verdadeiro. E não só encontrava o vídeo, como encontrava notícias e matérias sobre aquilo. Eu dizia, meu Deus, a gente não foi educado para lidar. Eu sempre fico pensando assim, que o celular, que está quase tudo nele agora, ele é um brinquedo, talvez seja, eu fico fazendo uns pensamentos, né, que talvez seja o primeiro brinquedo universal para adulto. Eu acho que o homem nunca teve alguma coisa que todos tivessem ao alcance de todo mundo. O carro, mas o carro não chegou a todo mundo, para você ter um encantamento. O celular está na mão de todo mundo, só que a gente não foi educado para usar esse celular. A gente não conhece direito o poder que esse celular tem. E a gente fica arriscando a vida das pessoas. E que a gente não teve uma preparação de inclusão digital para lidar com aquilo. E eu acho que é uma a gente está aprendendo trocando a roda com o carro em movimento, entendeu? E eu acho que todos os processos que se queiram trabalhar contra esse tipo de disseminação ruim de informação é super válido, mas eu me assusto muito que o poder contrário é muito maior. Entendeu? Cleidivânia, a gente tem uma nova questão aqui de um participante. Eu vou passar para vocês. Pergunta de Luiz Siqueira, de Ponta Negra. Recentemente, o ministro Luiz Fux afirmou que pretende investigar veículos que supostamente espalham fake news.
Deixar nas mãos da burocracia do Estado a tarefa de decidir e punir os que consideram falsas notícias não pode representar uma ameaça à democracia e à liberdade de expressão? Pronto. De praticamente todas as iniciativas que se tem para tentar barrar ou coibir, ela esbarra nisso. Exato. Porque não existe ainda nada que realmente diga que eu estou barrando uma notícia falsa. Porque essa explicação de ser uma notícia falsa pode ser para silenciar grupos políticos, silenciar algum grupo que não seja de interesse de alguém falar. Em nome dessa que é difícil barrar, você né? pode estar cerceando alguém de falar alguma coisa. Por isso que a gente ainda está patinando muito. Bastante. Porque a maioria das iniciativas que se tem para isso para na falha humana de que é você realmente saber o que é um fake news. E eu posso dizer, Sérgio, assim, até mesmo como assessora, né, de comunicação do TRE-RN, que assim, essa preocupação do telespectador é uma preocupação também dos magistrados. Né, assim, recentemente a gente teve em Cuiabá, no Mato Grosso, o Fórum Nacional de Propaganda nas Mídias Sociais. Foi um fórum que reuniu juízes da propaganda e foi exatamente esse tipo de questionamento que surgiu lá. Né, que, poxa, mas como definir o que é exatamente a fake news? Como que a gente vai classificar isso num ambiente de conflito e de definições em processos judiciais? Quem a gente vai responsabilizar? Quem começou a espalhar a informação? Então, é algo extremamente complexo também no judiciário. Tanto que as ações, enfim, até mesmo esse encontro que vai acontecer essa semana dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, deve trazer alguma luz em relação até mesmo à posição do presidente do TSE, em relação aos trabalhos que o TSE tem feito, né, junto à comissão que está trabalhando essa questão das fake news, em ações muito voltadas para prevenção e educação. Assim, a Justiça Eleitoral, esse ano, ela vai entrar firmemente nisso, assim, no sentido de ajudar as pessoas a se conscientizarem ok, recebi a informação lá no grupo da família, recebi a informação nos grupos de WhatsApp, vamos checar, vamos pensar nessa informação e não só espalhar, né? Aquela coisa de você ter uma informação, você não sabe se é verdadeira ou não, e aí você compartilha. Olha, na dúvida, compartilhei, quando deveria ser ao contrário. Né? Na dúvida, não compartilhe. E no momento em que a gente está discutindo o papel do judiciário, um papel político que muitas vezes o judiciário vem realizando, né? Então essa questão é muito mais complexa, né, do que a gente está vivendo hoje um momento disso. Você imagine um jornal, um portal, um veículo que faz uma matéria crítica contra determinado político e esse político não gosta e aciona a justiça e esse juiz tem essa e a justiça tem uma relação com esse político que a gente sabe que tem, não vamos. E aí? Agora, Rafael, você me fez lembrar de uma questão que eu acho que é importante, porque assim, o sujeito que utiliza o WhatsApp, né, que faz inventa uma noticiazinha, espalha uma coisa tal, monta lá uma foto, né, uma imagem qualquer, coloca um texto e sai espalhando. Quer dizer, essa atitude de má fé de particulares, né, de indivíduos, isso a gente entende que deva ser objeto aí desse marco civil da internet, da Lei 12.965, né, de 2014, na medida em que a gente tem que ter alguma forma de contornar esse problema nas redes sociais. Agora, além dessa divulgação, né, das fake news via redes sociais que todo mundo utiliza, por exemplo, o WhatsApp que nós estamos falando aqui, tem as notícias falsas produzidas, a gente estava conversando isso no início, eu queria voltar a isso, Rafael, as notícias falsas produzidas por veículos de informação, por grandes corporações midiáticas, não é? Isso porque essa informação atende a determinados interesses e elas visam deliberadamente denigrir a imagem de alguém ou produzir uma determinada repercussão. Curiosamente, a partir de janeiro desse ano, a revista Veja está fazendo uma campanha para alertar sobre fake news. De janeiro para cá continua, quer dizer, isso foi janeiro, fevereiro, março, abril.
todo mundo sabe no meio jornalístico o que faz frequentemente a revista Veja. Né? Então, aí é que eu acho que a gente está lidando com dois tipos de fenômeno. Um fenômeno que é o fake news, que é esse que está no cotidiano das pessoas, no WhatsApp, e a pessoa fala, isso aqui é falso. Como esse que eu caí do falso pedido de doação de sangue. Mas existe uma outra coisa, né, que é muito mais grave e que, infelizmente, no Brasil não avançou porque nós brecamos aquele projeto do governo Lula, que é o marco regulatório da mídia. Isso a gente precisa avançar em algum momento, porque a informação está muito controlada na mão de poucos. A revista Veja faz isso frequentemente, estava vendo isso, tem um site só de arquivos de notícias falsas da revista Veja na internet. Então tem lá uma foto grotesca, por exemplo, sim, porque a própria Veja que noticiou esses dias que a pessoa que mais sofre fake news é o Lula. Como se ela não participasse disso, mas enfim. Mas é curioso isso, né? Ela mesma noticiou. Por isso que eu vou tomar um caso que foi ela quem produziu. Né? É uma imagem que aparece o Lula numa cena de carnaval, sei lá, né? Ele e a Marisa, e aí eles alteram, colocam uma imagem, mas é uma produção que uma criança sabe que aquela é uma montagem. E aí o jornalista da Veja depois diz assim, eu divulguei a matéria inadvertidamente. Então, assim, eu acho que tem dois caminhos aqui, não é? Um é da gente educar as pessoas, Érica, para monitorarem as informações que circulam nos seus suportes, né? Telefone, celular, internet, mas o outro é um combate que a sociedade precisa amadurecer e fazer, a sociedade brasileira, que é a gente atacar o uso de má fé que esses grandes veículos de comunicação fazem. Né? Isso porque a gente também não está falando do outro campo da comunicação, que é a publicidade, né? Na área de eleições, principalmente, quando você tem aí grupos, né, marqueteiros, né, que tem profissionais dos mais diversos segmentos montando escritórios para produzir fake news, para gerar desinformação contra o candidato. Então, realmente são esses dois polos mesmo, né? Quando você tem profissionais de comunicação, seja qual o segmento da comunicação, trabalhando, ganhando, né, seu pagamento para desenvolver, para produzir conteúdo com o intuito de desinformar, difamar e gerar lucro, então é algo muito assustador. E nós da comunicação que sabemos que isso acontece e não é de hoje, né, a gente sabe que isso acontece, temos o dever de levantar esse assunto, né, e mostrar, olha, não é bem assim. Estão fazendo errado, está gerando desinformação, não só no jornalismo como na publicidade. Com certeza, Érica. Celina, lá no grupo coletivo Arretadas, né, vocês estão discutindo isso? Como é que está? Então, o coletivo Arretadas, na realidade, é um coletivo novo de comunicação e feminismo. A nossa proposta é trabalhar a comunicação feita por mulheres e para mulheres. Então, faz um mês, né, que o site lançou, então acessem o site. Na realidade, nós ainda não abordamos esse tema fake news com uma reportagem mais instrumentalizada, só que nós sabemos que ele existe. Então, de fato, quando chega um release, até mesmo um release, porque você não pode estar confiando em tudo que você recebe quando você não conhece o e-mail. Apurar aquela nota, aquela notícia é algo essencial e é o que precisa ser feito na comunicação em si. Recentemente, nós recebemos, acho que todo mundo recebeu via WhatsApp, um WhatsApp do coletivo Tamo Juntas, que é um coletivo incrível criado na Bahia, que é um grupo de advogadas que se reuniram para prestarem assessoria psicológica e jurídica para mulheres vítimas de abuso. Só que isso foi tão disseminado via WhatsApp que elas começaram a não ter o controle sobre isso. Ou seja, um WhatsApp que era para ser utilizado em situação emergencial, numa situação de violência que a mulher vivenciou, estava sendo usado para tudo. Ou seja, isso é problemático. Quando nós fizemos a notinha, eu até entrei em contato com elas, só que elas responderam 3 dias depois, justamente por isso,
Porque quando elas divulgaram essa nota do WhatsApp, dizendo que aquele WhatsApp era para ser utilizado em situação de violência, etc., muitas pessoas pensaram que não e começaram a utilizá-lo para tudo. E isso gerou um problema. Nesse dia, inclusive, eu que fiz a nota semana passada, eu comecei a pensar sobre isso. Eu disse, gente, era algo para ser utilizado em um momento emergencial por mulheres vítimas de violência, só que por conta da difusão de uma maneira exagerada nas redes, inclusive no WhatsApp, acabou que deu um engarrafamento lá nesse trânsito. E isso foi um problema para as meninas, que inclusive são incríveis, a proposta delas é maravilhosa, e para a gente, que quando a gente tentou contactá-las para conversar com elas, para fazer uma matéria de fato sobre o assunto, nós não conseguimos. Gerou Por quê? um ruído Porque aí, né? teve Gerou um ruído imenso, um ruído imenso. E isso é um problema tão sério, porque muitas pessoas já foram vítimas do fake news, né? Nós já tivemos pessoas aqui no Rio Grande do Norte, eu não tenho certeza, mas em outros estados que já foram assassinadas por conta dele. E a nossa função, enquanto comunicadores, trabalhar para que isso não aconteça. Tem um exemplo de fake news, de vítima de fake news aqui na TV Universitária, que é o nosso Ivan Cabral, nosso chargista. Tem um caso simbólico dele. Ele fez uma charge há uns 2, né? 3 anos, eu acho. 3 anos. Eu acho que Foi na época, acho que em 2016, Foi. 2015, 2016. Foi. Que Uma charge jogava a Constituição. que ficou, acho que foi um livro de história, foi né? em 2016. Jogava eu um lembro livro de dessa charge. história no meio de várias pessoas de verde e amarelo. Isso. Foi na época dos protestos. Isso. De verde e amarelo Jogava e tal. um livro de história. Isso. Aí um cara adulterou a charge, pintou as camisas verde e amarela de vermelho, e trocou o livro de história por uma carteira de trabalho. Isso. Viralizou e a Isto É publicou. A gente está falando dos grandes veículos, a Isto É publicou. Não checou de Ele não Entrou sei com nem se processo. checou, ele entrou com processo. Ele contactou quem fez a alteração, a pessoa até pediu Isso, desculpa. a pessoa pediu desculpa, ele processou a Isto É, e o juiz deu ganho de causa para a Isto É. Nossa. Porque a Isto É não tinha obrigação de saber quem tinha... Olha só, Sim, coisa louca. Nossa, quem como? tem? Pois Quem? é. Imagina. Papa Francisco? Foi em que Imagina ano que mesmo coisa. isso? Faz uns 2 ou 3 Eu anos. acho que foi em no máximo. 2016, eu acho que foi bem no ar. Olha, aí eu queria- eu até falei com ele, eu falei, Ivan, e aí, mas você recorreu? Ele falou, Rafael, eu falei com o meu advogado, ele disse que para recorrer eu tinha que pagar não sei quantos mil reais. Imagina. Aí eu falei, pô, se eu perder de novo, eu tive a charge adulterada, ainda vou ter que morrer numa grana. Eu falei, não, aí deixei para lá. E voltando Essa força que você está falando dos grandes veículos, da Veja, da Isto É. Ai, É imagem importante da falar Dilma, sobre os gente, grandes aquela foto veículos, porque eu acho interessante como os grandes veículos ainda não acordaram para o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a internet, ela não mexe com verdades. Verdade é uma palavra muito subjetiva, imparcialidade, são coisas muito subjetivas que... Imparcialidade é uma fake news. É uma fake news. Mas eu acho que a internet requer duas posturas que os veículos de comunicação e nós jornalistas também, eu adoro nos colocarmos como dentro da panela do problema. Ele requer transparência e honestidade. Eu acho que os veículos de comunicação e os jornalistas que não saibam lidar com isso ainda, eles pagam um preço altíssimo por isso. A Veja paga seu preço, a Folha, e eu não vou nominar, mas todos pagam os preços. Por exemplo, se a gente for pensar, era inimaginável ver a Globo, por exemplo, sem poder... Há 10 anos, a gente imaginar que isso aconteceria, a Globo impedida de estar no chão fazendo a cobertura de um evento no Brasil. Exato. Como aconteceu Não e só acontece. a Globo, né? Eu estou falando da Globo porque ela é poderosa. Eu não gosto nem de nominar, porque eu acho que são problemas muito nessa comuns a ocasião todos. agora da prisão do Isso, Lula, eles todas não as emissoras comerciais tiveram jornalistas agredidos, Gente, né? Não ali que os isso eu meus que são concorde, da mídia porque eu também acho independente que foram é um rechaçados trabalhador que nos está lá. protestos da mídia independente. É um trabalhador, mas se a gente for pensar nisso, isso é um preço que se paga, muitas vezes, por uma falta de honestidade e transparência. Porque a gente também, eu acho que na internet, a internet cabe tudo. A internet cabe tudo. Só que esse tudo que está na internet, ele precisa ser transparente e honesto.
entendeu? Então, eu acho que os veículos, se você pegar, por exemplo, já que a gente está falando de veículos da mídia tradicional, se a gente pegar um New York Times, por exemplo, ele dá nome às pessoas que estão nas redes sociais, ele bota a cara do repórter que está lá conversando, ele tenta formar um vínculo entre quem fala, que isso não acontecia antes, era assim, antes era a instituição e não o repórter tal. Então, assim, você dizer que nos Estados Unidos isso já acontece há muito tempo, que o veículo está mais engajado, a linha editorial do jornal ou da TV, ela está mais engajada com esse candidato, isso é uma transparência. Sim. Isso dá uma tranquilidade maior de quem está lendo. Que aqui em estados como o da gente, existiam alguns veículos que não tinham donos oficiais, que você nunca sabia a quem é que aquela manchete estava querendo beneficiar ou não. Qual interesse, Existem, né? A honestidade de quem paga a conta, porque alguém paga a conta, eu acho muito importante, porque dos maiores problemas que eu acho dessa questão de checagem de informação é que precisa que alguém pague a conta. Alguém precisa pagar por aquilo. Exato. E é o que a gente conversava essa semana, a gente conversava assim, mais importante do que você saber quem é que paga, o mais perigoso do que você saber quem paga, é você não saber quem é que paga. Quem paga. Isso é quem é o responsável. Isso, que é o que a mídia tradicional antigamente tentava esconder, que nos Estados Unidos já se tem passos à frente, na Europa também. Né? Então, e aqui no Brasil não. Ficava se jogando para debaixo do tapete. Exato. Essa informação, querendo fazer, reforçando aquele discurso de imparcialidade que já foi vencido há muito tempo. E eu acho que é preciso que os veículos e os jornalistas, eles tenham a coragem e passem a ser mais honestos. Quem não tem essa transparência e essa honestidade paga e vai pagar muito pelo ônus disso. E principalmente falar sobre isso, né? Deixar claro isso, porque assim, a gente está vivendo um momento de pulverização, assim, de projetos e de ações de comunicação, né? A gente está vivendo esse momento, mas é muito difícil financiar, porque fazer jornalismo de qualidade é caro. Muito. Rafael pode falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, dada a gravidade do problema, Érica, acho que a gente vai ter que fazer um outro programa também sobre o mesmo problema. Chegamos ao final do programa. Eu queria primeiramente agradecer imensamente a participação de vocês, que nos ajudaram e ajudaram os nossos telespectadores a ficar um pouco mais atento para a questão das fake news, das falsas notícias na internet e nos meios de comunicação. Você que está em casa e que nos acompanhou aqui também pode curtir a nossa página no Facebook. E lá você fica sabendo o tema dos próximos programas, quem serão nossos convidados, assistir programas e rever programas que já foram ao ar anteriormente e também deixar sua sugestão para futuros programas. Então, participe, curta lá nossa fanpage e queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês que nos ajudaram a fazer o programa Grandes Temas de hoje. Uma boa noite e até o próximo.